Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iluminados e conduzidos pelo Santo Espírito, façamos nossa leitura orante da Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste, e todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus se retirava para rezar. As energias do missionário são repostas no repouso e na oração. No entanto, ao perceber o desespero de seus discípulos, vai apressadamente para socorrê-los. Ação própria de Deus. Na escuridão, na agitação do mar turbulento, aqueles homens se veem impotentes. Só o Senhor é capaz de trazer de volta a calmaria exterior e interior. Contudo, Pedro, na dúvida se aquele que vinha era mesmo Jesus, pede para ir ao seu encontro, mas começa a afundar. Não teme porque afunda, mas afunda porque teme. Irmãos e irmãs, o chamado que o Senhor nos faz é a confiança verdadeira. Pedro é figura de cada cristão. A barca, imagem tradicional da igreja, mostra-nos que, eventualmente, podem vir tempestades assombrosas, mas quando gritamos, clamamos pelo auxílio do Senhor, Ele se identifica com o nosso sofrimento, se compadece de nós, reconhece-nos como discípulos que buscam um autêntico seguimento. Por vezes titubeamos e falhamos, mas temos a oportunidade de sermos salvos, se segurarmos firmes na mão do Senhor. Peçamos a Deus que nosso coração, mesmo vacilante, seja sempre confiante, a fim de que não nos ceguemos à sua presença e caiamos no desespero de enxergar somente a tempestade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que venha sobre vós, sobre seus familiares e aquelas pessoas que mais precisam, por intercessão de Nossa Senhora, a paz e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.